Você não é e nunca será um de nós, Lucas. Você é uma vergonha para o nome desta família. Um fracassado. A voz do meu pai, Ricardo, cortou o ar abafado do escritório do advogado como um caco de vidro. Minha mãe, Cláudia, assentiu, com os lábios franzidos em uma linha fina de desaprovação. Meu irmão mais velho, Pedro, um banqueiro de investimentos com um terno que provavelmente custava mais do que meu carro, soltou uma risadinha de escárnio. Minha irmã, Sofia, ocupada demais verificando seu reflexo no verniz da mesa de mogno, apenas deu de ombros, um gesto de indiferença que era quase mais doloroso do que o desprezo aberto dos outros. Estávamos ali, reunidos para a leitura do testamento do meu avô, Antônio, o único homem naquela família que já havia me olhado com algo além de decepção. Mas, aparentemente, até ele, em sua sabedoria final, havia me julgado e me considerado insuficiente. O advogado, Dr. Monteiro, um homem com o rosto cansado e ombros curvados pelo peso dos segredos de outras pessoas, pigarreou. Conforme as instruções deixadas pelo Sr. Antônio, a totalidade de seu patrimônio, incluindo a empresa, as propriedades e os investimentos, será dividida igualmente entre seus filhos, Ricardo, e seus netos, Pedro e Sofia. Ele fez uma pausa, olhando para mim por cima dos óculos. Lucas, para você, seu avô deixou um único item, sua coleção de livros de filosofia, com a esperança de que você encontre neles algum valor. Fracassado. A palavra ecoou em minha mente. Não era a primeira vez que a ouvia. Tinha sido o refrão da minha vida, o pano de fundo de todas as reuniões de família, o sussurro por trás de cada uma de minhas escolhas. Eu não segui o caminho deles. Não fui para a faculdade de Direito como Pedro, nem me casei com um herdeiro rico como Sofia. Eu me tornei professor de História em uma escola pública. Encontrei propósito em moldar mentes jovens, em acender a centelha da curiosidade, não em acumular riqueza. Para minha família, isso era o mesmo que confessar um fracasso abjeto. Pedro deu um tapa zombeteiro no meu ombro. Bem, Lucas, pelo menos você terá algo para ler em seu apartamento minúsculo. Talvez aprenda a transformar filosofia em dinheiro. A risada deles encheu a sala, um som feio e presunçoso. Eu não disse nada. Apenas me levantei, assenti para o Dr. Monteiro e saí da sala. Enquanto caminhava pelo corredor de mármore, ouvi meu pai dizer: "Finalmente, a escória foi removida. Agora podemos cuidar dos negócios como uma família de verdade." Eles não faziam ideia. Nenhum deles tinha a menor noção da verdade. Eles pensavam que tinham acabado de me deserdar, de me colocar no meu lugar de direito como o pária da família. Mal sabiam eles que meu avô, em sua genialidade silenciosa, tinha acabado de lhes dar a corda. E eu estava prestes a observar, com uma calma que me surpreendeu, enquanto eles construíam sua própria forca. O testamento que o Dr. Monteiro leu era real, mas era apenas a primeira parte de um plano muito maior. Um plano que vovô Antônio e eu havíamos arquitetado juntos em tardes chuvosas, meses antes de ele falecer. E a segunda parte... Bem, a segunda parte mudaria tudo. Para entender a profundidade daquele momento no escritório do advogado, é preciso entender os 20 anos que o precederam. Eu nunca me encaixei no molde da família Almeida. Meu pai, Ricardo, construiu um pequeno império no setor imobiliário com uma mistura de perspicácia e crueldade. Ele via o mundo como uma série de transações, e as pessoas como ativos ou passivos. Minha mãe, Cláudia, era sua parceira perfeita, uma mulher cuja autoestima estava intrinsecamente ligada ao código postal em que morava e às marcas que vestia. Juntos, eles criaram Pedro e Sofia à sua imagem e semelhança. Pedro era agressivo e implacável nos negócios, medindo seu valor pelo número de zeros em seu bônus anual. Sofia transformou o status social em uma forma de arte, sua vida uma curadoria cuidadosa de eventos de gala, férias exóticas e amizades estrategicamente vantajosas. E depois havia eu. Desde criança, eu era diferente. Enquanto Pedro contava moedas, eu colecionava histórias. Enquanto Sofia experimentava os vestidos da mamãe, eu me perdia nos livros da biblioteca do vovô. Meu avô, Antônio, era o pai do meu pai, mas eles eram de mundos diferentes. Vovô Antônio fundou a empresa que meu pai agora dirigia, mas ele a construiu com base em princípios de integridade e relacionamento. Ele conhecia o nome de cada funcionário,
desde o zelador até o vice-presidente. Um negócio é feito de pessoas, não de tijolos e argamassa, Ricardo. Eu o ouvia dizer ao meu pai inúmeras vezes. Meu pai sempre revirava os olhos considerando a filosofia do meu avô pitoresca e ultrapassada. Vovô Antônio foi meu refúgio. Ele via algo em mim que os outros não viam. Ele elogiava minha curiosidade, incentivava minha paixão pela história e nunca, nem uma vez, me fez sentir que eu era menos por não me importar com o jogo que eles tanto valorizavam. Você tem uma riqueza que eles nunca entenderão, Lucas. Ele me disse uma vez enquanto jogávamos xadrez em sua varanda. Você tem caráter. E isso, meu rapaz, é a única herança que realmente importa. Ao longo dos anos, tornei-me o cuidador não oficial da família. Quando a saúde da vovó piorou, fui eu quem a levou às consultas médicas, enquanto minha mãe estava em um almoço de caridade e Sofia estava em um spa. Fui eu quem passou noites em claro ao lado da cama do vovô nos seus últimos meses, lendo para ele, ouvindo suas histórias, enquanto meu pai estava muito ocupado fechando um negócio e Pedro estava em uma conferência em Singapura. Eu nunca pedi nada em troca. Fiz isso por amor, um conceito que parecia estranho para o resto da minha família. Eles, no entanto, nunca hesitaram em me lembrar do meu lugar. Nos jantares de ação de graças, meu pai fazia brindes passivo-agressivos sobre o sucesso de alguns filhos e as escolhas de vida interessantes de outros. Pedro me dava conselhos financeiros não solicitados, sugerindo que eu investisse meu salário de professor miserável em alguma ação de alto risco, como se meu problema fosse falta de conhecimento e não de capital. Sofia me olhava com uma pena mal disfarçada, oferecendo-se para me dar algumas de suas roupas velhas de grife, para que você possa pelo menos parecer apresentável. A humilhação era constante, uma corrente subterrânea de desrespeito que moldou minha existência dentro da família. Eu aguentei, acreditando tolamente que um dia eles veriam meu valor, que meu amor e dedicação incondicionais acabariam por romper sua fachada materialista. Eu estava errado. O planejamento começou cerca de 6 meses antes de o vovô falecer. Sua mente ainda estava afiada como uma navalha, mas seu corpo o estava traindo. Numa tarde, ele me chamou ao seu quarto. A luz do sol poeirenta entrava pela janela, iluminando os livros que enchiam todas as paredes. Lucas, disse ele com a voz fraca, mas firme, precisamos conversar sobre o futuro. Eu conheço meu filho, conheço meus outros netos. O dinheiro os envenenou. Se eu simplesmente dividir tudo, eles o destruirão. A empresa, meu legado e, o mais importante, uns aos outros. Foi então que ele revelou seu plano. Um plano audacioso, nascido da decepção e de um desejo desesperado de ensinar uma última e dura lição. Ele criaria 2 testamentos. O primeiro, o que seria lido inicialmente, era uma farsa. Ele seguiria as expectativas da família, deixando a maior parte da riqueza para Ricardo, Pedro e Sofia, e me deixando com uma herança simbólica e insultuosa. Será um teste, Lucas, explicou ele, com um brilho triste nos olhos. Um teste de caráter. Quero ver o que eles farão quando pensarem que conseguiram tudo o que sempre quiseram. Quero que revelem sua verdadeira natureza, sem restrições. O segundo testamento, o verdadeiro, o legalmente blindado, contaria uma história muito diferente. Ele nomearia a mim, Lucas, como o único beneficiário de todo o seu patrimônio. Mas não era apenas sobre o dinheiro. O testamento continha uma cláusula específica. Eu me tornaria o executor e teria total e absoluta discrição sobre como e se os bens seriam distribuídos para o resto da família. Eu teria o poder de cortar todos eles completamente ou de oferecer-lhes um caminho para a redenção sob meus termos. Você é a única pessoa em quem confio para ser justo, Lucas, disse ele, colocando sua mão enrugada sobre a minha. Você não é motivado pela ganância. Você é motivado pelo coração. Use este poder para lhes ensinar o que é o verdadeiro valor. O Dr. Monteiro, o advogado de longa data do vovô, foi trazido para o plano. Ele redigiu ambos os documentos, garantindo que o segundo testamento fosse hermético e incontestável. Ele seria a testemunha da farsa e o arauto da verdade. A parte mais difícil foi fingir. Nos meses seguintes, tive que assistir meu avô definhar, sabendo desse segredo monumental. Tive que suportar os olhares presunçosos da minha família, que já circulavam como abutres,
sussurrando sobre avaliações de propriedades e liquidações de ações. Após a humilhação no escritório do advogado, eu me tornei um fantasma. Não atendi às ligações deles, que iam desde mensagens de voz condescendentes de Pedro se oferecendo para administrar minha pequena herança de livros, até as exigências de minha mãe para que eu fosse buscar as tralhas do vovô da casa dele o mais rápido possível para que eles pudessem colocar a propriedade no mercado. Cada comunicação deles era uma prova adicional para o caso do meu avô, uma confirmação de que sua avaliação sombria de seu caráter estava absolutamente correta. Eles não perderam tempo. Uma semana após a leitura do Primeiro Testamento, Pedro já havia contratado um avaliador para o portfólio de ações do vovô, planejando liquidar tudo. Sofia estava em um frenesi de compras, postando fotos de bolsas de grife e sapatos novos nas redes sociais com a legenda "Celebrando o legado do vovô". Meu pai iniciou conversas com um desenvolvedor para demolir a casa de infância do vovô e construir um condomínio de luxo. Eles não estavam apenas dividindo os despojos, estavam apagando a memória do homem que lhes deu tudo, substituindo seu legado de integridade por um monumento à sua própria ganância. Enquanto eles celebravam, eu me encontrava com o Dr. Monteiro. Repassamos os detalhes do verdadeiro testamento, os relatórios financeiros e a estratégia para a revelação. Eles estão mordendo a isca com mais avidez do que eu imaginava, comentou o Dr. Monteiro balançando a cabeça. Seu avô os conhecia bem. Meu ponto de virada pessoal veio não com raiva, mas com uma profunda e fria clareza. Eu estava sentado no meu pequeno apartamento cercado pelos livros que o vovô me deixou. Abri um deles, uma edição gasta de Sêneca. Uma frase estava sublinhada. Não é o homem que tem pouco, mas o que anseia por mais, que é pobre. Naquele momento, a dor da rejeição deles se dissipou, substituída por uma profunda pena. Eles eram os verdadeiros fracassados, pobres de espírito, mendigos sentados em um trono de ouro que eles pensavam ter herdado. O plano do vovô não era uma vingança. Era um ato de misericórdia distorcido, uma última tentativa de lhes mostrar o quão vazios eles haviam se tornado. E eu era o instrumento dessa lição. Decidi que a revelação aconteceria na casa do vovô, o mesmo lugar que eles estavam tão ansiosos para destruir. Enviei um e-mail curto e formal para minha família, solicitando uma reunião final para discutir a distribuição de bens pessoais. A arrogância deles era tão grande que nenhum deles questionou. Eles provavelmente presumiram que eu estava vindo implorar por uma cadeira velha ou um jogo de porcelana. A tensão era palpável quando entrei na sala de estar do meu avô. Meu pai, mãe, Pedro e Sofia já estavam lá, espalhados pelos móveis como se já fossem donos do lugar. Um mapa de desenvolvimento estava aberto na mesa de centro. "Lucas", disse meu pai, sem levantar os olhos do mapa. "Seja rápido. Temos uma reunião com os arquitetos em 1 hora." "Isso não vai demorar muito", respondi, minha voz calma ecoando na sala silenciosa. Atrás de mim, o Dr. Monteiro entrou, carregando uma única e pesada pasta de couro. A presença dele o surpreendeu. Pedro franziu a testa. "O que ele está fazendo aqui? Já terminamos os negócios legais." "Na verdade, não", disse o Dr. Monteiro, colocando a pasta sobre a mesa com um baque sólido. "Acontece que houve um apêndice ao testamento do seu pai. Um documento final que ele insistiu que fosse lido apenas depois que um período de tempo tivesse passado, para permitir que suas intenções iniciais fossem totalmente absorvidas." Meu pai olhou para mim, seus olhos se estreitando em suspeita. "Que tipo de apêndice?" "Um que anula tudo o que vocês ouviram na semana passada", eu disse olhando para cada um deles. "Vovô chamou isso de cláusula de caráter." O rosto de Pedro ficou vermelho. "Isso é ridículo. O testamento foi finalizado. Você não pode simplesmente aparecer com um novo." "Ah, mas podemos", disse o Dr. Monteiro, abrindo a pasta. "Este é o último e legalmente vinculativo testamento e declaração de Antônio Almeida, assinado e testemunhado. O documento anterior, como se vê, foi uma formalidade projetada para um propósito específico." Ele começou a ler. A linguagem era a do meu avô, inconfundível, direta, incisiva e totalmente condenatória. Ele se dirigiu a cada um deles pelo nome. A Ricardo, ele falou de sua decepção ao ver um negócio construído com trabalho duro
e honra ser transformado em uma máquina de ganância. Você esqueceu que nosso nome significava algo mais do que o preço das ações, meu filho. A Cláudia, ele lamentou sua obsessão por status, que a cegou para a riqueza de ter um filho com um coração de ouro. Você trocou a verdadeira família por vizinhos que nem sequer sabem seu nome do meio, Cláudia. A Pedro, ele lamentou sua arrogância, sua crença de que o sucesso financeiro era um substituto para a decência humana. Você acumulou uma fortuna, meu neto, mas sua alma está falida. E a Sofia, ele falou de sua superficialidade, sua busca incessante por admiração externa, enquanto negligenciava o amor que estava bem na sua frente. A beleza desaparece, Sofia, mas um coração vazio dura para sempre. A cada frase a cor sumia de seus rostos. A presunção foi substituída por choque, depois por uma raiva impotente. E então veio o golpe final. Portanto, leu o Dr. Monteiro com a voz ressoando no silêncio atordoado. Considerando o fracasso abjeto de meu filho e meus netos Pedro e Sofia em demonstrar o mínimo de compaixão, integridade ou amor familiar após minha morte, eu anulo todas as disposições anteriores. A totalidade do meu patrimônio, sem exceção, incluindo a Almeida Empreendimentos, todas as propriedades, ações e bens líquidos, é legada ao meu único neto que provou ser digno do meu legado, Lucas Almeida. Um grito estrangulado escapou de minha mãe. Pedro saltou de sua cadeira. Isto é uma farsa. Ele está mentindo. Lucas o manipulou. Sente-se, Pedro, eu disse, e a autoridade inesperada em minha voz o fez parar. Há mais. O Dr. Monteiro continuou. Além disso, nomeio Lucas Almeida como o único executor do meu espólio. Ele terá total e irrestrita discrição para administrar esses bens como achar melhor. Qualquer distribuição futura para outros membros da família ficará a seu exclusivo critério, com base em sua avaliação de seu remorso e mudança de caráter. O silêncio que se seguiu foi o som mais alto que já ouvi. Era o som de um universo inteiro se despedaçando. O poder, a riqueza, o status que eles adoravam, tudo isso havia sido arrancado deles e entregue ao homem que eles chamavam de fracassado. Meu pai foi o primeiro a quebrar. Ele olhou para mim, o rosto pálido e contorcido de descrença. Você planejou isso. Vovô planejou, corrigi. Eu apenas concordei que era a única maneira de talvez, apenas talvez, fazer vocês enxergarem. Sofia começou a soluçar. Não lágrimas de tristeza, mas de raiva e frustração. Você não pode fazer isso. Nós somos sua família. Uma família não descarta um dos seus como lixo, eu disse, a frieza em minha voz surpreendendo até a mim mesmo. Vocês não me queriam como parte de sua família. Pois bem, seu desejo foi concedido. A partir de hoje, a família, como vocês a conhecem, acabou. Levantei-me. O poder da situação finalmente se instalando em mim, não como um fardo, mas como uma responsabilidade. Dr. Monteiro irá acompanhá-los para fora da propriedade. Meus advogados entrarão em contato com vocês sobre a desocupação de quaisquer outras propriedades da empresa que vocês estejam utilizando. O mapa de desenvolvimento na mesa de centro, eu disse apontando para o papel que simbolizava seus planos gananciosos, pode ir para o lixo. A primeira coisa que farei como novo dono da Almeida Empreendimentos é transformar esta casa e seus terrenos em uma fundação de artes e educação em nome de Antônio Almeida. Um lugar que celebrará o caráter, não o dinheiro. Eles me encararam. Suas expressões uma mistura grotesca de ódio, medo e, pela primeira vez, uma centelha de respeito aterrorizado. O fracassado não era mais um fracassado. Eu era seu juiz, júri, e para todos os efeitos, seu carrasco financeiro. A justiça poética do vovô havia sido servida, e o sabor era agridoce, mas inegavelmente satisfatório. O rescaldo foi tão feio quanto previsível. Houve ameaças de processos judiciais que seus advogados rapidamente lhes disseram que eram inúteis. O testamento do vovô era inatacável. Houve apelos desesperados, primeiro de minha mãe, depois de Sofia, cheios de falsas desculpas e promessas de mudança que soavam vazias. Pedro tentou a intimidação, aparecendo sem ser convidado no meu apartamento, mas a calma autoridade com que o mandei embora o deixou abalado.
Meu pai se retirou para um silêncio amargo, recusando-se a falar comigo. Fiel à minha palavra, estabeleci a Fundação Antônio Almeida. A casa do meu avô, em vez de ser demolida, tornou-se um centro vibrante para jovens artistas e estudantes, oferecendo bolsas de estudo e espaço de estúdio. Os lucros da Almeida Empreendimentos, que eu passei a administrar com os mesmos princípios de integridade do meu avô, financiaram tudo. Demiti os executivos impiedosos que meu pai havia contratado e promovi pessoas de dentro, pessoas que compartilhavam da visão do vovô. A empresa prosperou. Eu não os cortei completamente. Isso não teria sido justo com a memória do vovô. Em vez disso, ofereci-lhes um estipêndio mensal. Era o suficiente para cobrir suas necessidades básicas, mas uma fração do estilo de vida luxuoso a que estavam acostumados. Era, ironicamente, o equivalente ao meu salário de professor. A humilhação de ter que viver como eu vivia era a lição mais potente de todas. Sofia teve que vender seu carro de luxo. Pedro foi forçado a se mudar para um apartamento menor. Meus pais tiveram que cancelar sua filiação ao clube de campo. Eles foram forçados a viver no mundo real, um lugar que sempre desprezaram. Levaram anos, mas lentamente algumas rachaduras de mudança começaram a aparecer. Sofia conseguiu um emprego, a princípio por necessidade, mas depois descobriu um talento para a organização de eventos que não dependia do nome de sua família. Ela começou a se voluntariar na fundação. Nossas conversas ainda são tensas, mas há um respeito recém-descoberto em seus olhos. Minha mãe começou a me ligar, não para pedir dinheiro, mas para perguntar sobre meu dia. São pequenos passos, mas são passos. Meu pai e Pedro permanecem distantes, presos em seu orgulho ferido. Talvez nunca mudem. Eu não me tornei o que eles eram. Não me deleitei com a queda deles. Em vez disso, encontrei paz em cumprir o último desejo do meu avô. A verdadeira herança que ele me deixou não foi o dinheiro ou o poder. Foi a oportunidade de redefinir o que significava ser um Almeida. Não se tratava mais de riqueza material, mas de legado de caráter. Às vezes, eu visito a fundação e me sento na mesma varanda onde costumava jogar xadrez com o vovô. Observo os jovens estudantes rindo, debatendo filosofia e pintando, e sei que ele aprovaria. Ele não queria punir sua família. Ele queria salvá-la de si mesma. Se ele conseguiu ou não, ainda está para ser visto. Mas ele me deu a chance de construir algo significativo a partir das cinzas da ganância deles. E por isso, serei eternamente grato. Eu não era um fracassado. Eu era apenas o único que entendia o que a palavra valor realmente significava. O que você faria se estivesse na minha posição? Você teria cortado a família completamente ou lhes dado uma chance de redenção como eu fiz? Você acha que a lição do meu avô foi justa ou cruel? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Eu realmente quero saber o que você pensa. Se você gostou desta história de justiça e reviravolta, por favor, clique no botão curtir e se inscreva no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. E não se esqueça de deixar um comentário com uma classificação de 1 a 10 para esta história, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Dê uma olhada no vídeo que está aparecendo na sua tela agora para outra história de reviravolta e superação. Até breve. M.